Olá, meus amigos, graça e paz. Eu sou o Cláudio Rocha. Antes de começar a mensagem de hoje, eu gostaria de pedir a você que ainda não me segue, que pudesse me ajudar me seguindo aqui no meu canal. Dá o seu like, comenta, tá? Ativa o sininho para você receber as notificações para que eu possa ter um maior engajamento e as minhas mensagens aqui possam alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, nas suas mídias sociais, né? Vai estar me ajudando bastante e ajudando o reino de Deus, tá bom? Hoje eu gostaria de falar sobre arrependimento profundo e eficaz. Então gostaria de estar convidando vocês para poder estar abrindo a Bíblia, né, de vocês aí, para poder me acompanhar no livro de Romanos, capítulo 3, verso 5. E lá diz assim: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Presta bem atenção. Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Irmãos, o caráter de Deus é tão santo que ele não pode pecar e nem aprovar quem peca e nem tolerar qualquer tipo de pecado cometido por homens. Em dias atuais estamos confundindo o amor de Deus com tolerância de Deus. Se Deus tolerar o erro e o pecado e não fixar a justiça, não será amor verdadeiro. Então, como que Deus age? Como é o coração de Deus? Para a gente poder estar entendendo. É justo Deus punir o pecador, tá? Ele tem que punir o pecador, porque é justo. Porque senão é amor de verdade. Senão não é amor de verdade, entendeu? E aí Deus vai deixar de ser um Deus amoroso para ser um Deus tolerante. Então é justo Deus punir o pecador e perdoá-lo quando ele se arrepende. Ambas as coisas fazem parte da justiça de Deus, a punição e o perdão. É justo Deus punir o pecador, mas também é justo que Deus perdoe quando um pecador se arrepende. Então, para entrarmos na questão do arrependimento aqui, né? A justiça de Deus em 3 níveis. Então, são 3 situações distintas, né? Aos que estão na prática do pecado, pode acontecer hoje. Pessoas que estão na prática do pecado e sair daí da sua casa, você que está me assistindo, e procurar a sua amante e dizer: acabou. O homem está em pecado, uma situação de adultério, vamos dizer assim, ele hoje chegar, não quero mais. Ir lá bater na porta da amante dele, ou então ligar, passar um WhatsApp ao fulano de tal, para mim não dá mais, me arrependi, entendeu? Ou seja, para quem está em pecado, Deus é severo, né? E para quem se arrepende, ele é perdoador, ele é justo em perdoar. E aos que se arrependeram do seu pecado, né? Aos que já se arrependeram e estão começando de novo. Primeiro, aos que estão na prática do pecado hoje, a postura de Deus é trazer justiça e ira. Romanos 11, 21 e 22 diz assim, irmãos: porque se Deus não poupou aos ramos naturais, teme que não te poupe a ti também? Considera, pois, a bondade e a severidade. A bondade e a severidade. A Bíblia está dizendo que ao mesmo tempo que Deus é bom, ao mesmo tempo ele é severo. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira serás tu também cortado. Ou seja, para quem está em pecado, Deus é severo. Para quem se arrepende, Deus é bondoso. Isso que o texto está dizendo. E os 3 níveis da ira de Deus que encontramos na Bíblia. As 3 maneiras de Deus manifestar sua ira, né, sobre os pecadores não confessos ou não arrependidos.
Quando alguém está debaixo do juízo de Deus, começa a acontecer essas três coisas. Ele tira do pecador o que ele mais ama, expõe e humilha o pecado e permite que uma terrível maldição se instale na vida do pecador. Essas são as três coisas que acontecem para aquele que está em pecado e não se arrepende e não confessa o seu pecado. Poderia eu citar aqui vários exemplos, entendeu? Mas o melhor exemplo citado aqui também é de um homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Eu creio que esse homem não serviria para ser líder de célula em nenhuma igreja, entendeu? Você congregaria em uma igreja onde o pastor é o pastor Davi e a pastora Batseba? Já imaginou a situação? Vamos usar esses exemplos aqui, né, de Davi, pois é uma regra básica de Deus agir na vida do pecador não confesso. Todos sabem o que aconteceu com Davi, né? Ele caiu com Batseba, adulterou, fez um filho nela e depois de 9 meses veio o resultado. Davi ficou, né, diz a Bíblia, 9 meses encobrindo o seu pecado, irmãos. Ver durante 9 meses ele escreveu 3 capítulos. Salmos 37, 38, 39, 3 não, 4 e o 51 também. Em alguns momentos Davi chega a dizer, né, meu corpo arde em febre, lá em Salmos 38, 7. Eu ando a noite toda sem saber para onde ir. É isso que a culpa faz com o pecador, irmãos. E o que acontece? Depois de 9 meses sai o perturbador, né? O perturbador sempre está escondido e guardado até a hora certa. O pecador é um indivíduo que aparece, né, para tirar o perturbador é um indivíduo que aparece para tirar o pecador da zona de conforto, né? No caso aqui era o profeta Natan. A pior desgraça que pode aparecer na vida de um pecador é o levantar de um perturbador, né? Os perturbadores são os profetas, né? São chamados assim na Bíblia Sagrada. Acabe perguntou para Elias, és tu o perturbador de Israel? Ele respondeu, sou eu mesmo. Que Deus levante, irmãos, como perturbador para confrontar o pecado da sua casa, entendeu? Porque até o perturbador aparecer, o pecado está encoberto e o pecador acomodado. A vida de Davi acabou quando Natan apareceu. O perturbador se levantou naquele dia e Davi descobriu que estava debaixo da ira de Deus. Por isso que as pessoas detestam profetas, entendeu? Porque eles tiram a paz. Eles tiram o pecador da zona de conforto, né? Ele descobre coisas que não sabia sobre si mesmo. Uma mensagem profética não é aquela que você sai satisfeito com o pregador. É aquela que você sai insatisfeito consigo mesmo. Entendeu? Então Natan se levanta e essas três coisas acontecem com Davi, né? Primeiro, ele tirou de Davi o que ele mais amava. Você sabe o que Deus fez? Ele tirou o filho de Davi, irmãos. Ele levou o filho de Davi como punição ao pecado de Davi. E sabe o que você pode pensar? Não é justo, porque quem pecou foi Davi, porque Deus teve que levar a criança, né? Porque você acha que céu é castigo. O pior lugar do mundo é o mundo, irmãos. Então quando você acha que uma pessoa morreu, você acha que o céu é um castigo e não é. O pior lugar que a gente pode viver é aqui no mundo, entendeu? Deus não tem problema em tirar os filhos de nós e em tirar o que mais amamos, entendeu? Se nós nos arrependermos, não nos arrependermos. Deus não tem problema nenhum em tirar as coisas que nós amamos. Isaías 57:1 diz assim, perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Olha que palavra. Isso aqui, inclusive, é um bom texto para se ler num velório, né? O justo é levado antes que venha o mal. Porque pessoas boas morrem e pessoas más ficam, né? Muitas vezes a gente acha injustiça, né? Pô, fulano de tal morreu e o outro que não valia nada está vivo aí, entendeu? Eu já pensei muitas vezes assim.
Por que Deus não levou o outro? Pessoas boas morrem e as más ficam. Entendeu? Se eu e você estamos aqui, é porque não somos completamente bons ainda, irmãos, entendeu? Se nós não nos arrependermos, Deus vai começar a tirar tudo que amamos, mulher, filhos, bem, emprego, até você se quebrantar, eu me quebrantar, entendeu? Deus só pode usar um homem grandemente depois dele quebrantá-lo grandemente. E o plano de Deus é arrebentar com a sua arrogância, é arrebentar com o seu orgulho. Segundo o seu parecer, qual é o espírito que destrói grandes ministérios? Me diz aí. O espírito que destrói grandes ministérios, irmãos, é o Espírito de Deus. E muitas vezes o pecado já é juízo de Deus ao pecador. Já é abatimento de Deus ao pecador. Tem gente que é tão santo que parece que arrota em línguas, entendeu? Então Deus, que para abater esse tipo de orgulho, muitas vezes há pessoas que seguram da sua santidade, né? E Deus vai permitir que ele caia para ele se humilhar. Então o que Deus faz? Ele vai tirando pessoas boas à nossa volta. E a ideia é que Deus está tentando desesperadamente se comunicar com a nossa consciência. Quem é que tira pessoas boas da terra? Deus. E tira por quê? Antes que elas sofram o mal. Se a nossa vida faz mal para pessoas boas, sejam elas filhos ou esposa, Deus vai tirar elas de nós, entendeu? Não você. Entenderam? Segundo, ele expõe o pecador à humilhação pública. Primeiro, Davi perde seu filho, que ele mais amava, né? Ele orou, jejuou 7 dias, mas não resolveu nada. Então, segundo, Deus expõe Davi a uma vergonha pública. Pessoas tacavam pedras no palácio, né? E gritavam, adúltero, assassino. Ele foi envergonhado publicamente, né? Teve que fugir de Jerusalém, deixar o filho assumir o trono, entendeu? Deitar-se com as suas concubinas em praça pública ali, entendeu? E fugir com o rabinho entre as pernas, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus, envergonhado perante uma nação, uma vergonha. Porque a Bíblia diz, nada há encoberto que não há de ser revelado. Está em Mateus 10, 26. Terceiro, permite que uma terrível maldição se instale na vida do pecador não confesso. Você sabe a história de Davi. Amnon violenta Tamar, entendeu? Absalão mata Amnon porque amava Tamar, né? Tamar era sua irmã inteira, era filho do mesmo pai, da mesma mãe, né? Amnon era meio-irmão, era filho de outra mãe, então era irmão só por pai de pai. E Absalão amava tanto Tamar que quando ele teve uma filha, qual foi o nome que ele colocou? Então, 2 anos depois, Absalão mata Amnon, e aí Absalão se vira contra o rei, né? Toma o palácio e a cidade. E agora, o que você vê é um rei desmoralizado, né? Adúltero, com fama de pegador, de galinha, de assassino, e agora fugitivo, onde o próprio filho quer procurá-lo para matá-lo, né? Que maldição terrível, irmãos. Terrível. Então Deus tirou o que Davi mais amava, o expôs à humilhação, né, publicamente e permitiu. Êxodo 20, versículo 6 diz assim, eu sou o Deus que visito a maldade dos pais nos filhos, né? É Deus, não o diabo, que instala a maldição na vida do pecador em prática, não confesso, é juízo dele. Mas isso não é justo, né? Deus sempre faz justiça. Não é justo, não, mas isso é justo, né? Deus sempre faz justiça, irmão. É justiça, é justo, né? Por quê? Porque ele faz o que é correto. Porque faz parte do caráter de Deus fazer justiça, né? E para que saibamos a diferença entre o certo e o errado. Se Deus não agir assim, jamais saberemos a diferença. Entende? Porque cada vez que Deus faz justiça, é nesse desígnio que ele demonstra amor. O homem, quando erra, tolera, né?
O homem, quando erra e se trata de Deus, Deus pune. O homem é tolerante, Deus não, irmãos. Entendeu? Provérbios 13:24 diz assim: o que retém a vara aborrece o filho, mas o que ama cedo o disciplina. Talvez você fica com pena de corrigir seu filho, entendeu? Mas na verdade você está deixando de amar seu filho quando você não corrige. Isso eu estou falando por mim também, entendeu? Eu sou muitas vezes assim, entendeu? Passa a mão na cabeça, porque nós somos seres humanos. Às vezes você não quer corrigir o seu filho por algum motivo, entendeu? Mas a Bíblia está dizendo que você está deixando de amar o seu filho quando você não faz isso, entendeu? Provérbios 29:15, ó, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem e envergonha a sua mãe. Ele desce e dá um conselho terrível ao rei. Não adianta você lutar contra o povo de Israel, entendeu? Tente instigá-los contra Deus, porque se Deus se voltar contra eles, você ganha a batalha. Satânico, terrível, entendeu? Aí Saul, ó, quando Samuel o confrontou, ele disse: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Mas é que o povo estava inquieto, né? Ele reconheceu o seu pecado, mas nunca se arrependeu. Você reconhecer o seu pecado, mas não se arrepender, não quer dizer nada para Deus, entendeu? Pedir perdão na Bíblia nunca foi garantia de receber perdão. O simples fato de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, perdoa meus pecados, eu pequei, não quer dizer que você foi perdoado. Pedir perdão não traz perdão, irmão. Arrependimento traz perdão. O problema é que parte das pessoas que pedem perdão não se arrependem. Querem se aliviar da culpa, entendeu? Tem essa diferença. Então pedir perdão não é garantia que você vai ser perdoado. O que traz perdão verdadeiramente é o arrependimento. Não voltar às práticas antigas. A Bíblia nunca disse que quem pede perdão é perdoado. Aí você pode dizer, lá em 1 João 1,9 está escrito que se confessarmos os nossos pecados, né, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem te disse que confessar pecado é fruto de pedir perdão do pecado? Você pode estar confessando o seu pecado, né? Aí não é garantia que você está verdadeiramente pedindo perdão pelo pecado. São 3 situações, né? E nós vamos para o filho pródigo: convicção, confissão e conversão. Isso é o que vai te dar garantia de receber perdão. Essas 3 situações: convicção, confissão e conversão. O filho pródigo disse assim: Pai, eu pequei. Isso é confissão, ele confessou. A confissão é fruto da convicção, consequentemente, o arrependimento. Só se confessa pecado de verdade, não fruto de alívio, né? Mas confissão, quem vem da constrição, do arrependimento genuíno, quando há convicção, né? Aí o pai, né? Pai, pequei contra ti. E ele não pediu perdão só para Deus, ele também foi lá, né? Direi ao meu pai, pequei contra ti. Por isso que pedir perdão é reparar o erro, irmão. Entende isso? Pai, eu pequei. Convicção. Segundo, confissão. Direi ao meu pai e a Deus, pequei contra os céus e contra ti. E terceira, conversão. Voltarei para a casa do meu pai. Essas são as 3 coisas fruto de arrependimento, né? Então, quem confessa o pecado recebe perdão? Quem confessa o pecado e deixa o pecado recebe perdão. Não basta apenas confessar, tem que deixar o pecado. Não é isso que a Bíblia está dizendo? O deixar é o arrependimento. O abandono da atitude, do hábito, é o grande fruto do arrependimento.
O que é o arrependimento? Qual é a primeira palavra do Evangelho, né? Qual é a palavra mais importante do Evangelho? A primeira pregação do Evangelho, né, está em Mateus 3, né, 1 e 2, que diz assim: naqueles dias apareceu João, ou Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E não instigava as pessoas a pedir perdão, ele instigava as pessoas a se arrependerem, né? A primeira pregação da graça e a evangelística, a primeira pregação de graça e evangelística foi sobre arrependimento. Consequentemente, é a pregação mais importante do Evangelho, irmãos. A salvação precede e segue o arrependimento. A salvação precede e segue o arrependimento. É a mensagem mais importante. Sempre foi a principal, né? Em Lucas 5,32 diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, né? E aqui eu vou definir o que é arrependimento. A palavra arrependimento você vai encontrá-la no Novo Testamento. Jesus deixou que é o requisito necessário para ser salvo. Agora, o que é arrependimento? É pedir perdão, é reconhecer o erro. Judas reconheceu o erro dele, irmão. Saul reconheceu, Balaão reconheceu, um monte de gente reconheceu e não foi salvo. A definição para arrependimento é o misto de duas palavras. Meta, né? Noeu, no grego, né? Meta, noeu. Meta aponta para estilo de vida, né? E noeu aponta para os seus pensamentos. Então, arrependimento é a mudança de atos e pensamentos. E daqui nós temos a palavra metanoia, né? E metanoia significa isso, é a mudança dos seus atos e dos seus pensamentos. O Evangelho começa com você mudando sua mente, né? Se nós conseguimos mudar o jeito de uma pessoa, né? Você mudou a pessoa, irmãos. Você conseguiu o jeito da pessoa mudar, você mudou essa pessoa. Por isso é que você vai encontrar no Evangelho a palavra arrependei-vos. É mudar o seu jeito e o seu pensamento, né? Os seus atos e o seu pensamento. Se não se arrepender, todos perecem, entendeu? Você tem que se arrepender. Arrependa-se para entrar no reino de Deus. Mude o seu jeito de viver. Mude o que você está fazendo. Antes você dizia nada a ver. O inferno está cheio de pessoas que falavam nada a ver. O inferno está cheio de nada a ver, irmão. E agora você está vendo que o que você está fazendo não é certo, né? Nesse exato momento vocês estão sendo constrangidos por essa palavra, eu tenho certeza, né? Você está dizendo: eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Não precisa derramar lágrimas, né? Se você está entendendo que a sua vida precisa mudar, irmão, então você está se arrependendo. É sinal que essa palavra está entrando em você, está gerando arrependimento em você. Não existe arrependimento sem mudança de vida. Se você diz que está arrependido e continua na mesma prática, não há arrependimento, irmão. Não adianta a pessoa pedir perdão e viver no pecado. Ele nunca se arrependeu. Por isso que Jesus diz que cobiçar já é o ato, entendeu? Porque a mente transforma todo o corpo, né? Metanoia, que é a palavra que nos acostumamos a chamar, né? Mudança de mente, mudar, virar, transformar, dar a volta. Metanoia é o pensamento repulsivo pelo pensamento anterior. Isso é metanoia. É um pensamento contrário ao que você pensava anteriormente. Hoje você começa a pensar de uma nova maneira, né? Antes era normal, agora já está doendo. Arrependimento é repugnar o pecado, irmão. É sentir nojo, ânsia de vômito pelo pecado. É saber que pecou e pretender mudar, né? Quem consegue isso obtém a salvação e a misericórdia de Deus. Entendeu, gente? Arrependimento na Bíblia. Olha só, 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quando o homem peca, duas tristezas lhe são enviadas. A primeira, a do mundo, né, que é a culpa e é morte.
A culpa não transforma ninguém, irmãos. Ela é morte. Você não pode aceitar a culpa na sua alma. Rejeite-a. Ela vai te levar à morte, entendeu? Não tenha culpa, não sinta culpa, arrependa-se. Né? E a segunda, né, está dizendo aqui, é uma outra tristeza também, que é de Deus, que Ele que envia. Né? E o que é arrependimento? É uma tristeza enviada por Deus. Né? É uma convicção. O que eu fiz? Né? E o arrependimento genuíno, ele gera um desespero. O seu arrependimento, irmão, tem que ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Senão vamos pregar 4, 5, 6 mensagens sobre o pecado de ordem sexual e você vai viver caindo se você não se arrepender de verdade. Por exemplo, quem fuma durante 30 anos, conforme eu fumei 27 anos. Então quem fuma durante 30 anos tem que se arrepender pelos 30 anos que fumou, não só pelo fato de ter fumado uma vez. Entendeu? Você tem que se arrepender por cada ano que você foi viciado em pornografia. Né? Se arrepender de mudança. Isso é se arrepender de verdade. Isso que é a mudança de mente, irmãos. Entendeu? Arrependimento é uma tristeza enviada por Deus. Culpa é uma tristeza enviada pelo mundo. Então arrependa-se, não tenha culpa. Né? Enquanto o arrependimento muda a mente, a culpa apenas pesa. Porque a definição de culpa é pesar. Você se sente pesado com a culpa. Né? Isso mostra que arrependimento só acontece quando eu decido mudar e não me aliviar. Porque pedir perdão hoje, pedir perdão amanhã é alívio. Porque pedir perdão de pecado sem arrependimento é tratar de um paciente em fase terminal de câncer com aspirina. Entendeu? E remediar remediar o irremediável. E se você se sentir bem, mas está morrendo mesmo tomando remédio, né? É você se sentir bem, morrendo mesmo tomando remédio. A única coisa que traz plena salvação e plena cura do Senhor a cada um de nós é o arrependimento, irmão. Então, debaixo dessa palavra de Deus, que o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa trazer arrependimento ao teu coração. Entendeu? Você que está me ouvindo, que tem pecados, que você possa confessar os seus pecados, pedir perdão, mas deixar as práticas do pecado. Só assim você vai ter salvação. Pedir perdão e viver na mesma prática anterior não vai garantir você o seu perdão, a misericórdia do Senhor. Tem que vir um verdadeiro arrependimento genuíno, que vai trazer quebrantamento ao seu coração, e você vai lá e você restaura, e Deus então vem com o seu perdão, a sua misericórdia, e você confessando ao Senhor Jesus com a sua boca e o seu coração, você vai conseguir a sua salvação, irmão. Então, isso é o arrependimento que gera salvação, um arrependimento profundo e eficaz. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer esse arrependimento, não culpa, ao seu coração. Tá bom, irmãos? Que o Senhor te abençoe e você possa ter plena convicção que você não deve viver mais na prática que você vive hoje. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, confessar ao Senhor Jesus como único, exclusivo e suficiente, eterno, Salvador de sua vida, deixe um comentário aqui, deixe um contato seu para eu poder entrar em contato com você, deixe o seu WhatsApp, o seu e-mail, que eu vou estar entrando em contato com você. Eu gostaria de ter uma palavra contigo, entendeu? Então, se o Espírito Santo gerou esse verdadeiro arrependimento no seu coração, entre em contato comigo, irmãos. E desde já aí, já confesse ao Senhor Jesus. Eu moro no Rio de Janeiro, se você não mora no Rio de Janeiro, procure uma igreja evangélica séria, que pregue a Bíblia mais perto da sua casa. Vai lá, entregue o seu caminho a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Tá bom, irmãos? Fica com Deus, amo vocês e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.